Este é o podcast da Security Magazine. Iremos falar com profissionais de segurança, homens e mulheres que todos os dias estão no terreno e que, de facto, foram feitos para isto. Vamos conhecer as suas vidas, percursos profissionais, desafios diários, motivações. Seja bem-vindo. Paulo Gonçalves, coordenador do Gabinete de Prevenção e Segurança da Caixa Geral de Depósitos, assume-se como um inconformado, que gosta de questionar e perceber as razões das coisas. Acompanhou a transformação do mercado da segurança privada e a forma como se olha para a vigilância em Portugal, tendo dado os seus primeiros passos como vigilante, percurso do qual se orgulha. Natural do Barreiro, recorda os ensinamentos deixados pelo pai. Seja o que for que fizeres, dá o teu melhor. Paulo Gonçalves não participa neste episódio em nome da Caixa Geral de Depósitos e qualquer opinião é pessoal e não vincula à Caixa Geral de Depósitos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu. Agradeço o convite da Security Magazine. Teve um percurso bastante interessante, o percurso que muita gente também faz nesta área da segurança. Começou cedo a trabalhar como vigilante, não é? Recorda-se de como é que estas coisas da segurança apareceram na sua vida? Já tem muitos anos. Eu comecei a trabalhar na área da segurança, tinha acabado de fazer os 18 anos. E surge como uma resposta a uma necessidade. Aconteceu, foi um acaso. Não foi nada planeado. Não foi nada planeado. Eu precisava trabalhar. Na altura, o meu pai estava doente, o meu irmão estava na faculdade e eu acabo o 12º ano e penso assim, bem, eu tenho que ser produtivo, tenho que ajudar, tenho que fazer qualquer coisa para ajudar a minha família. Há uma oportunidade, entro para a área da segurança e a partir daí foi sempre em contínuo. Mas comecei aos 18 anos. O Paulo nasceu aqui em Lisboa? Nasci no Barreiro, Okay. Embora eu tenha ligações muito fortes ao norte do país, Lamego, concretamente, porque os meus pais são de Lamego e a ligação é muito forte. Portanto, aos 18 anos surge esta oportunidade e depois é todo um mundo novo. Começar a trabalhar ativo, profissionalmente, e de repente estou a ver-me com uma farda numa portaria. Na altura que eu entrei nós não tínhamos procedimentos, não existiam procedimentos. Ou seja, se alguém fosse fazer uma questão, se alguém lhe perguntasse porquê é que isto é feito assim, havia aquela resposta tipo, porque sempre foi feito assim, não havia uma justificação. A própria postura dos vigilantes foi algo que eu tive que ir assimilando, foi algo que fui adaptando. E na altura que entrei para a vigilância havia também uma perspectiva de quem olhava para a vigilância de forma mais, não diria pejorativa, mas era uma forma de dizer que só ia para a vigilância quem não sabia fazer mais nada. Era um escape muito fácil. Efetivamente, para mim acabou por ser um escape fácil, respondeu a uma necessidade que eu tinha, mas tudo aquilo foi confuso ao início. Surge a adaptação, aprendi com muitas pessoas. Havia isto em todas as atividades, há bons e maus profissionais. Mas as pessoas com quem mais aprendi são pessoas que tinham mais idade, uma idade já mais avançada. Recorda-se de alguém que o tenha realmente marcado? Não vou dizer nomes, mas tive imensas pessoas que me marcaram. Eu considero-os como mentores. São os meus mentores. Fui recolhendo algo de um, de outro e criei, no fundo, a minha forma de estar neste mundo, nesta atividade da segurança. Claro que é como digo, não havia os procedimentos escritos, as coisas eram feitas, havia uma passagem de serviço, isto faz assim. Não havia aquela profissionalização, não é, da função. Havia essa profissionalização, qualquer pessoa até entrava para esta área. E então também foi percebendo essa evolução, fez parte dessa evolução, dessa história, daquilo que tem sido a segurança. Eu no fundo queria fazer as coisas de forma diferente e tentava perceber o porquê. E nós, para percebermos o porquê, temos de ter informação, temos que nos informar, temos que ler sobre os assuntos, temos que saber mais sobre esses assuntos. Sempre tive essa pretensão de subir para outras funções e evoluir. O meu pai disse uma coisa que todas as coisas que eu guardei, ele disse uma coisa muito importante, que é, seja o que for que fizeres, faz o melhor, dá o teu melhor. Faz o teu melhor, o melhor possível, a ser profissional, ser igual a ti próprio.
E a pretensão, a ambição, claro, estão sempre presentes. Mas tentei sempre dar o melhor, seja como vigilante, seja noutra atividade. No caso, a atividade de segurança foi sempre a atividade que eu tive. E tentei dar sempre o melhor. E sempre com o objetivo, que era o objetivo de poder evoluir. Isso veio a concretizar-se depois, mas a evolução, como eu costumo dizer, foi feita com sangue, suor e lágrimas, mas aconteceu. E aconteceu fruto do trabalho. E é aquilo que eu também passo aos meus filhos, que é: não há nada que se conquiste sem trabalho. Tem que se trabalhar muito. Depois, durante o tempo, vamos percebendo se esse trabalho é ou não é eficaz. A sorte não acontece por acaso, não é? A sorte não acontece por acaso, mas eu sinto-me Há um trabalho privilegiado também, porque tive várias pessoas que me acompanharam, tais mentores, que apostaram em mim, que me ensinaram, e eu tive esse privilégio de poder recolher esses ensinamentos. São pessoas que estão entre os melhores profissionais da segurança. Posso dizer que trabalhei com os melhores profissionais de segurança. De todos eles eu guardo ensinamentos. Aprender foi a melhor forma de acelerarmos o nosso progresso rumo aos objetivos. E tenho orgulho do caminho que fez até aqui. Tenho um imenso orgulho do caminho que fiz até aqui, sim. E que valores são estes que tem vindo também a ganhar ao longo da sua vida, que tenta também trazer para o seu dia-a-dia, não é? Para as suas pessoas, para os seus filhos? Há uma frase que o Nelson Mandela costumava dizer, que é: eu nunca perco, ou ganho ou aprendo, não é? E os valores, o que é importante para nós? No fundo, são as características, são os comportamentos que nos motivam e que nos guiam para determinadas decisões. Eu posso falar do respeito, posso falar da humildade, posso falar da educação, posso falar da solidariedade, posso falar da amizade, da responsabilidade, posso falar da cooperação, da empatia, posso falar da compreensão, da integridade, da ética. Portanto, o senso de justiça, que eu considero um dos valores mais importantes que devemos olhar, a coragem. Posso também falar de valores mais próximos da minha autopromoção, a exigência, a excelência, mas é um conjunto de valores que me acompanha desde o início da minha atividade profissional. A humildade é importante, porque eu às vezes discuto com o grupo de trabalho e digo-lhes mesmo: porque é que não podemos dar os parabéns a alguém que é bem sucedido? Isto é ser humilde, é reconhecer o mérito dos outros. Num país que tem tanta dificuldade às vezes também de reconhecer o outro. Exato. Eu posso dizer que dentro da atividade da segurança, ainda como vigilante, fiz todos os postos possíveis e imaginários. Eu trabalhei como posto de vigilância fixo, posto de vigilância móvel, eu trabalhei como chefe de grupo. Eu trabalhei em sítios inimagináveis, cujos comerciais de empresas de segurança arranjavam coisas completamente fora do normal. E posso dizer que nesse sentido também há uma evolução. Nós tínhamos vigilantes que, por exemplo, limpavam piscinas. Nós tínhamos vigilantes em serviços que recebiam encomendas para ETIC, por exemplo. Havia um serviço que eu me recordo de uma empresa de segurança, que era o transporte de animais, de porcos, e depois o vigilante verificava as etiquetas dos animais e fazia essa relação para ver se estava tudo certo, quer dizer. E as coisas realmente têm que evoluir, não faz sentido. A própria legislação também ajudou muito, e a tomada de consciência, no fundo a tomada de consciência por quem foi trabalhando nesta área, por quem foi evoluindo também, a ajudar a mudar as coisas, a mudar a visão daquilo que é a atividade da segurança, no caso da vigilância. E muito mudou, não é? E muito mudou. Duas regras, no caso, e tendo em conta a legislação em vigor, vai sem dúvida filtrar um bocadinho, não filtrar mesmo, com a formação, com os cursos de formação, vai acabar por
para haver uma seleção mais adequada, do meu ponto de vista. Falando aqui em formação, o Paulo também começou a dar aulas, não é? Pelo que eu percebi, sim, no ensino superior. Como é que é também esse desafio? Também é uma experiência é um desafio. nova. Já só ao nível da pós-graduação, no curso de Direção e Gestão de Segurança, de forma parcial. É um desafio porque no fundo, nós podemos falar em teoria, podemos falar em tudo aquilo que está escrito sobre determinados assuntos, mas aquilo que realmente interessa é a experiência de quem está do outro lado. E isso é importante, acaba por cativar os alunos, acaba por ser ali uma forma de eles poderem associar também aquilo que está escrito e por vezes a matéria da segurança. A segurança, no meu ponto de vista, acaba por ser das áreas que tem mais legislação. E nesse sentido a experiência acaba sempre por ser uma mais-valia para motivar. E do meu ponto de vista, é muito importante partilhar essa experiência. É muito importante. Eu gosto de partilhar. Gosto de partilhar casos que me tivessem acontecido. Gosto de dizer como é que eu atuei numa determinada situação. E depois consigo fazer a correlação com aquilo que está previsto na legislação. E isso acaba por ser interessante. Para quem chegou sem querer, é verdade, apaixonou-se para a vida. Não, apaixonei-me. É verdade. Não há volta a dar. Isto é realmente uma paixão. Ocupa o meu tempo. É estar, digamos assim, sempre em prevenção. Porque é um dos pressupostos da segurança. É a prevenção. É o pressuposto mais importante da área da segurança. É a prevenção. E o que é que nós, muitas vezes, o que é que acontece? Nós não temos tempo para pensar a segurança. Atuamos em reação. Eu estou a falar já num contexto mais macro, estou a falar daquilo que acontece em relação à segurança até no nosso país. Sim, enquanto profissional da área, não é? Que tem essa visão. Nós estamos sempre em reação, quando devíamos estar em prevenção. Nós não pensamos a segurança. E temos de ter tempo para pensar a segurança. Isso é fundamental. Portanto, o meu dia-a-dia é muito ocupado, sempre relacionado com questões de segurança. E depois, mesmo que não esteja ocupado, eu tento informar-me, tento ler tudo o que há sobre novas tecnologias, sobre tudo o que diga respeito à segurança. Porque, e agora fazendo aqui um bocadinho ao início de carreira, eu recordo-me que na altura em que eu liderei não havia procedimentos, não havia uma coisa que seria regulamentos da parte dos clientes onde nós estávamos, mas não havia aqui um procedimento que dissesse às X horas tu tens que fazer isto. E porquê é que fazes isto? E isso não estava escrito. E portanto era algo do género. O que ele faz, portanto, tu também tens que fazer porquê? Porque é assim. E quando tinha alguém que chegava ao pé de mim e perguntava, mas porquê é que está a fazer isto? Fazia-me confusão não poder explicar. Ou poder dizer claramente, olha, de acordo com o regulamento que está aqui implementado, tenho que fazer isto. E isso é uma resposta profissional. Dizer que não sei ou dizer que é assim que o outro faz não é profissional. E, portanto, o meu dia-a-dia é tomadas de decisão, resolução de situações, e aqui entra muito aquela questão de vale mais tomar uma decisão errada do que não tomar nenhuma decisão. E tomei já várias decisões erradas, mas sei que essas decisões tinham que ser tomadas, porque é isso também que vai fazer com que nós vamos ganhando experiência também. Poder errar, não é? E fazer de novo. Exatamente. Tem sempre essa postura muito inconformada e fora da caixa no seu dia-a-dia. Gosta de questionar. Gosto de questionar. Faz-me imensa confusão quando não consigo perceber o porquê. Gosto de questionar, gosto de saber o porquê. E no fundo, nesta área temos que ser desconfiados. Tudo está bem até estar mal, não é? E Portugal não deixa de ser um país de grandes costumes, mas depois quando acontece alguma coisa é assim, e vamos repensar tudo, vamos mudar isto tudo. É um bocadinho isto. Nesta atividade, nomeadamente no que diz respeito à segurança privada, atuo de forma muito independente, mas tenho uma visão relativamente àquilo que se passa na segurança privada. Não faço parte de nenhuma associação, mas eu acho que a segurança privada devia, isto é o meu ponto de vista, não quero aqui ferir suscetibilidades, mas a segurança privada devia estar
com quem realmente sabe de segurança privada. E o que nós vemos hoje em dia realmente são muitos especialistas em outro tipo de matérias. São pessoas, por vezes, que estão ligadas às forças de segurança, são, por vezes, pessoas que nunca tiveram experiência nesta área. E não podemos esquecer-nos que este é um setor que emprega muita gente. Tem uma percentagem de empregabilidade muito grande. E também não podemos esquecer-nos que as pessoas que estão com uma farda não são um número. Não são só um número, são pessoas. E também não podemos esquecer-nos que essas pessoas, em qualquer situação, são sempre a referência de alguém. E quando chego a qualquer lado, se eu chegar junto a um vigilante e se fizer uma pergunta, se houver uma emergência, é com essa pessoa que eu vou ter. Não é? E eu acho que aqui há uma falha de acompanhamento a todos os níveis, por parte das empresas, por parte dos responsáveis. Compreender as necessidades de cada pessoa. Compreender, treinar, como eu costumo dizer, treino duro, combate fácil. Mas acompanhar a evolução dessas pessoas. A minha evolução foi porque eu senti essa necessidade de aperfeiçoar, de ser exigente, de querer saber mais. Mas não somos todos iguais, somos todos diferentes. E se não houver um determinado acompanhamento, perde-se muita coisa. Que conselhos deixaria a quem está agora a começar nesta área? Encarar com seriedade, com profissionalismo, não ter nenhum tipo de pensamento de que isto é uma área que, pronto, só estou aqui é para ver se tenho algum dinheiro ao final do mês. Ou, no fundo, encarar como se fosse uma missão. Atuar para o bem do próximo. E não ter medo de questionar. E não ter medo de questionar também. Não é? E não ter medo de questionar. Fazer as perguntas Certas. que tem que fazer. Não ser certas, mas às vezes há coisas que nós não perguntamos porque do outro lado podem achar que pergunta tão absurda, não faz sentido nenhum. Isso que é uma pergunta que até se justifica. Eu, nesse sentido, nunca tive receio que o outro lado dissessem se estão a fazer essa pergunta, então não sabe. Bem, também temos que ver aqui um bocadinho as coisas, porque isto depois depende também. Depende também das chats em que fazemos as perguntas, não é? Porque vezes temos que ser mais ponderados. E do outro lado, se calhar está uma pessoa que, quando nos faz uma pergunta, já sabe a resposta. Temos que pensar um bocadinho antes de fazer a pergunta. Ao longo deste tempo, lembra-se assim de alguma história que o tenha marcado profissionalmente ou não? Há duas coisas que marcaram e que tiveram uma relação muito próxima com as decisões e com o início da minha atividade profissional. A doença do meu pai foi marcante nesse sentido. Porque foi como digamos, tudo começou. Eu depois, mais tarde, voltei a estudar. E a doença do meu pai foi marcante nesse sentido. Foram 7 anos de uma batalha muito dura contra a doença. Eu posso dizer que abdiquei um bocadinho de tudo. Abdiquei um bocadinho da minha juventude. É engraçado, porque voltando agora a fazer uma retrospectiva, eu trabalhava. Cheguei a ter um horário que começava às 7 da manhã e terminava às 21 e saí da Margem Sul todos os dias, por volta das 5 da manhã, para chegar a tempo para abrir a portaria. Às 9 da noite saía, chegava por volta das 10h30, 11 horas a casa. Eu chegava ao fim de semana, mas saía para onde? Eu não podia. Estava completamente de rastros. Completamente de rastros. Isso acabou por ser marcante. E depois, o outro episódio que tive também foi marcante. Também estou a relacioná-lo com uma questão de uma doença, mas foi a doença da minha mulher. Foi uma altura também uma doença grave. Foi uma altura em que eu estava apostado em estudar, queria fazer algo que não tinha conseguido. E eu lembro-me de que a primeira coisa que a minha mulher me disse foi: tu vais fazer isto. Não obstante eu estar doente, tu vais fazer isto. Não vais desistir. E se não fosse esse momento, provavelmente não estaria onde estou hoje. Foram episódios marcantes. Claro que depois na nossa atividade temos
todo o número de horas que trabalhamos, o número de horas que damos à causa e acabamos por nos desligar um bocadinho mais da família. Eu sinto isso e às vezes quando olho para trás penso, é aquele pensamento, eu podia ter dado mais, eu podia estar mais presente, eu podia, por vezes estou para mim a pensar nisso, mas não podemos ter o melhor dos dois mundos também, não é? Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um meio termo. Mas lá está a importância também de quem está ao nosso lado ao longo da nossa vida, que são pessoas essenciais, família, não é? E a família para mim é essencial. É o maior pilar que eu tenho para o apoio, para perceberem que há determinados momentos em que eu não vou estar presente, para perceberem que posso estar a receber chamadas às 2, 3 da manhã, posso ter que agarrar, posso ir para qualquer lado. E isso às vezes não é fácil de compreender. E por isso é que eu disse inicialmente que me sentia um privilegiado. Já por todas as pessoas que passaram pelo meu percurso profissional, desde o vigilante que me vinha render até ao supervisor ou ao CEO de uma empresa, todas elas eu procuro recolher os ensinamentos. Procuro ter exemplos. Porque no fundo são modelos, não é? Agora já entrávamos aqui na questão da liderança. Mas no fundo são modelos. São modelos. Sente mesmo que foi feito para isto? Eu sinto que tudo aconteceu na altura certa. Tudo aconteceu quando devia ter acontecido. E nesse sentido, sim. Sinto que foi feito para isto. E há depois aqui um sentido, como eu já referi, o sentido de missão. Que é... Eu sempre tive um sentido de missão. De ajudar o próximo. Faz parte de mim. Se eu tivesse que apontar uma característica, apontava-me como cuidador. Faz parte. E eu acho que isto que eu faço encaixa que nem uma luva. Algo que também me marcou foi o serviço militar. Foi importante. A disciplina, o espírito de corpo. Isso foi fundamental. Embora tivesse perdido aqui algum tempo, porque já estava ligado à segurança na altura, mas eu acho que se devia manter a questão do serviço militar obrigatório. Porque foi fundamental, foi determinante para moldar a disciplina, para nos incutir esses valores também, que podemos transportá-los depois para cá para fora. São coisas que às vezes podem parecer tão insignificantes, mas depois são importantes. Os valores, não é? Que vamos ganhando. É verdade. Paulo, encaminhamos já aqui para o final da nossa conversa. Eu ia fazer só aqui umas questões curtas, para as quais também lhe pediria uma resposta curta. Um passatempo. Eu adoro cinema. Um livro. Hábitos Atómicos é o livro que eu estou a ler agora neste momento. E pegando no cinema, um filme. Há um filme que me marcou muito na adolescência, que foi O Clube dos Poetas Mortos. Sim. Robin Williams. Personagem fantástico. Uma música. Coldplay. Sky Full of Stars. Um lugar onde lhe permite desconectar. Caminho de Santiago de Compostela. Já fiz 2 vezes. E um lema de vida. Aquela frase que eu disse há pouco, por exemplo. É um lema de vida. Eu nunca perco. Ou ganho ou aprendo. Muito bem, Paulo. Obrigada pela sua conversa, pelo seu tempo. Nada. Parece. Obrigado.